web espectadores. Hoje eu estou trazendo para vocês uma delícia de amor em todos os sentidos. A nossa entrevistada é um amor de pessoa e nós vamos falar do amor porque ela está sendo a protagonista hoje, né, de uma peça que está acontecendo. Nós vamos saber até quando vai acontecer para vocês poderem estar lá assistindo, porque vale a pena. Eu fui assistir do Karol Wojtyła, do Papa. Tá? Foi uma peça escrita antes, né, dele se tornar Papa, mas a gente vai saber melhor com a protagonista, com a Leca Begliomini. Leca, muito bem-vinda, prazer em estar com você aqui. Prazer é todo meu, Beth. Fazia um tempo que a gente já estava tentando se encontrar, estou muito feliz que hoje tenha dado certo, que eu posso estar aqui com vocês. Porque assim, precisa ser dito, né? É uma peça que é um musical, não pode-se dizer que é um musical? É uma peça musicada, está sendo classificada como musical, mas ela é uma peça musicada, na verdade, porque ela não é inteira cantada, né? Como uma ópera ou como um musical mesmo. Ela tem trechos de música e de cenas entremeados, assim. E falar do amor é uma coisa linda. Fala do amor, pois é, e pela visão de um religioso, né? Que o Karol Wojtyła escreveu essa peça enquanto ainda era bispo da Cracóvia. E foi uma peça que foi encenada uma vez na Suíça, mas teve 4 apresentações, foi vetado pelo Vaticano, que não tinha interesse, então, de divulgar que o Papa era um artista envolvido com as artes, teatrólogo, ator. Ele havia sido ator antes de se tornar um religioso. E aí esse texto vem à tona agora pelo sonho de uma senhora que descobriu... Conta pra gente, olha que interessante isso. É que é uma história muito bonita, porque eu acho que é uma história toda de amor, né? Do amor dela por essa história, pelo Papa. E que se bem que todos nós amamos, né? É uma figura do João Paulo II muito amada, muito querida. Muito, né? Ele é realmente... E você vê na peça a maneira que ele tem por legítimo as relações de amor. Ele independe da instituição igreja, né? Ele tem, por exemplo, a minha personagem, que é a Eva, ele toma por legítimo um casamento que é feito sob as estrelas, pela simples intenção do amor, né? De 2 pessoas estarem juntas. Ele concebe isso, ele concebe a separação, porque depois, num outro momento, ela se divorcia. Então, isso tudo, essa separação ainda até hoje é um tabu para a Igreja Católica. Imagine quando escrita, foi mais ou menos 60. Mais ou menos. E aí, enfim, então, e a Lourdes, que foi essa senhora em 80, quando o Papa esteve no Brasil, ela descobriu que ele tinha um texto de teatro. Uma brasileira. Uhum. Uma brasileira apaixonada. E descobriu que ele tinha um texto e foi atrás de descobrir esse texto, leu o texto, se apaixonou pelo texto e falou: um dia eu vou montar isso. E é uma mulher muito envolvida com as artes também. Era da família da Miriam Muniz e tal. E aí ela brigou por anos com o Vaticano para conseguir os direitos de produção da obra e conseguiu no ano passado. Foi uma mega alegria para ela. O marido dela já havia falecido e era um sonho que ela tinha junto com o marido. Então, depois do falecimento dele, se tornou algo mais importante, uma briga mais voraz ainda na vida dela. Uma concretização de amor, né? Uma concretização de amor, exatamente. E aí ela conseguiu do Vaticano esses direitos no ano passado. E a gente está fazendo essa temporada no Teatro Tuca agora, esse ano, para contar essas 3 histórias de amor, né? Começou quando? Quando foi? Começou dia 19 de maio. A gente estreou em 19 de maio e a ideia é ficar em cartaz até 19 de agosto desse ano. Podem perder de jeito nenhum. É uma peça muito bonita, né, Beth? Linda, eu assisti, me emocionei, chorei na peça. Eu acho que deve ser uma coisa que todo mundo... Primeiro porque eu comentei muito quando eu saí da peça, que assim, ela dá um conforto, né, de você saber, numa época tão tumultuada como a gente está vivendo, né, Leca? Falar do amor, visto por um prisma religioso, sim, porque eu acho que mesmo ele trabalhando com teatro, sendo ator, o Karol Wojtyła, ele sempre teve um lado religioso muito forte, óbvio, né? Não tem nenhum ranço dogmático. Não, eu não sei se o texto foi adaptado, teve mudanças? Foi uma adaptação do Elísio, que é Elísio Lopes, que é um baiano talentosíssimo, que colocou também uma pitada de humor no texto, que o texto era, em princípio, o original do Papa, eram reflexões, era um texto muito reflexivo, eram quase monólogos de personagens que não se comunicavam, não se estabelecia uma relação entre esses personagens, só nos contos que eles tinham e nas memórias, nessas reflexões. E o Elísio estabeleceu esse diálogo entre os personagens, então houve essa adaptação para que ficasse mais fácil para compreensão mesmo do público, e para que a gente colocasse isso em forma de uma história mesmo, né?
São três gerações, né? 3 gerações, a avó, a mãe e a filha. E as histórias de amor que as envolvem. Então, nas suas épocas diferentes também. Em suas épocas, também tem todo um contexto histórico da guerra, e ele conta que isso é uma cena que eu me emociono diariamente em fazer, né? Que é a coisa das pessoas dos jovens indo para a guerra, a volta deles para a Polônia, e as mulheres recebendo esses jovens, né? Que brigavam, diferente de hoje, eles brigavam por algo, né? Era um idealismo, valor, né? Era um valor de pátria. Tanto que até na concepção da direção do Roberto Lage, ele falava muito pra gente que a gente sofria demais quando a gente ia se despedir dos maridos que iam pra guerra. Ele falava, isso é uma visão muito burguesa de hoje em dia, porque antigamente eles tinham honra de fazer isso, porque eles brigavam por algo. Não era uma briga vazia, não era uma guerra fria. E tem uma questão da sustentação do amor, né? Eu acho que isso também retrata, assim, as mulheres esperavam de verdade o retorno do amor. E o amor, né? Quer dizer, o homem ia para a guerra, mas eles tinham como norte a volta e o retorno ao amor. Porque acontecia muito, como foi retratado na peça, né? Eram muito jovens, né? Muito jovens. Então, assim, nem tinha muito tempo de vivenciar a história romântica, a história amorosa, né? Se casavam ou namoravam e já tinham um corte, ou filhos pequenos e tal, e não tinham convívio. E as mulheres eram guerreiras, né? Porque elas tinham que cuidar dos filhos e sozinhas, numa cidade que ficava na mão das mulheres mesmo, né? E eu acho interessante porque, além do amor de homem e mulher, a peça também trata de outros tipos de amor, do amor de amigo, da fraternidade, de valores que hoje estão se perdendo, né, Beth? Então eu acho que é uma peça que veio num momento que eu acho que é o momento certo. Porque talvez se fosse montada, eu falo isso até para Lourdes, se fosse montada antes, as pessoas talvez não ouvissem de coração aberto como ela deve ser ouvida. A Lourdes, né? essa brasileira que lutou tanto para que a peça fosse... E a peça começa no Brasil e ela vai para outros lugares? Começa então, a ideia é fazer uma temporada aqui em São Paulo, ano que vem a gente deve estar indo para o Rio, a gente faz algumas viagens pelas capitais, acho que já tem Bahia, Recife, algumas capitais programadas, e a gente tem intenção de levar para Roma, e tem negociações com o Vaticano e tudo para que isso aconteça. Ela já foi encenar em algum outro país? Então, na Suíça, uma única vez. Ela entrou com a proposta de uma temporada e no 4º dia de apresentação o Vaticano vetou porque não tinha essa pretensão de divulgar o Papa como artista. Não, e eu concordo com você, ela está sendo apresentada num momento muito feliz, onde as pessoas precisam resgatar. E a identificação com toda essa questão, e do amor exatamente, existe o amor romântico, mas como a Leca colocou, e que eu acho fundamental, é o amor incondicional que ele está ali, né? Com humor, com leveza, com musicalidade. Né? Exatamente, porque o texto também a gente se emociona porque tem passagens muito tristes, né? E históricas até muito tristes, como o fato da guerra e tal, mas ele ao mesmo tempo, a coisa da música é colocada de uma maneira tão, a música é tão requintada, é tão de bom gosto, é tão bem feita, que o nosso maestro é super talentoso, Thiago Jimenez, e ele compôs músicas super atuais que a gente poderia ouvir em qualquer CD hoje em dia, de uma Ivete Sangalo ou de qualquer intérprete atual. Isso acaba dando uma leveza à peça, tem toques de humor. Então é uma peça que vai fazer rir, vai fazer chorar, vai fazer pensar. E essa é a ideia realmente, né? Eu acho que a gente está vivendo tempos que a gente precisa resgatar, é isso que você disse. A gente precisa resgatar alguns valores, né, Beth? Porque o mundo está muito difícil para todo mundo, né? Pra gente que cria, eu tenho 2 filhos pequenos. Então a gente se questiona todos os dias do que a gente pode fazer para deixar um amanhã melhor. Porque tá difícil mesmo, as pessoas não têm mais... É todo mundo muito centrado no próprio umbigo, né? Vivendo o próprio mundo, esquece de pensar no outro. Então eu acho que o que o Wojtyła diz com tudo isso vamos olhar para o lado, ver a necessidade do nosso amigo, da nossa mãe, da nossa vizinha, né? Da nossa cidade. Necessidades que não são só nossas, que não pensem só em nosso prol, né? E é isso que eu acho que as pessoas se emocionam e saem se questionando. Eu concordo plenamente, né? Que assim, a sensação, eu diria para vocês que vão assistir, que assim, é a sensação de um elixir para a alma, né? Onde todas as pessoas podem ter um resgate, dentro de um paradoxo que é muito, 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 muito sutil, que é assim, olhar o outro para encontrar a si mesmo. Né? Assim, acho que nós vivemos uma necessidade hoje de interiorização, de resgate desses valores. A gente não tem mais tempo, não tem essa paradinha para olhar assim, o que de verdade é importante.
E o que faz, eu acho que assim, essa comoção, porque eu vi, né, não foi só o que eu senti, mas o que eu vi, assim, foi ovacionado em pé, as pessoas realmente tiveram, eu acho que não foi só eu que me emocionei, mas assim, é algo que a gente percebe na plateia, né, eu não sei como é que você está assistindo de lá, mas de cá, quando eu assisti, a sensação que eu tive de verdade foi que é isso, assim, ela dá uma relaxada na alma, fala assim, olha, é isso, vamos voltar, né, aos nossos valores, porque existe perspectiva, existe, de novo, o ser humano aí vale o investimento, isso eu tenho certeza que o Coral, né, que o Papa sabia, isso, Beth, você falou a essência do espetáculo, o ser humano vale o investimento. Eu acho que é essa viagem que a gente propõe com a peça mesmo, que as pessoas viajem por isso que nós somos, né, seres privilegiados, porque os seres humanos são os únicos que até então se sabe, né, que podem refletir sobre a vida, sobre isso, sobre esse dom que foi nos dado e que a gente tem um tempo limitado e tem que fazer ele valer da melhor maneira possível, respeitando o próximo, respeitando os seus limites, não se esquecendo do universo, daquilo que a gente vai fazer, que parece piegas a gente falar, mas a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho que não tem como não ser piegas. Se piegas é algo bom e louco, né? Como eu imagino que seja, que sejamos piegas, né? Que sejamos. Vocês viram, eu disse para vocês, mulheres que fazem é isso. A gente sempre está colocando aqui na WMTV, no programa, a necessidade desse resgate humano, né? E eu disse para vocês, essa é uma entrevista de amor e muito gostosa. Portanto, fiquem aí que a gente já volta. Aqui na WMTV com Mulheres que Fazem, com a Leca. Leca, conta um pouquinho agora pra gente como é que foi a sua preparação, a sua entrada aí para essa peça. Então, essa peça, na verdade, eu caí de paraquedas, mas foi um presente na minha vida. Teve uma leitura de apresentação para a imprensa há 1 ano atrás. E eu tinha um bebê pequenininho, ainda eu me afastei mesmo do teatro. Eu fiquei 2 anos sem fazer nada, que foi esses 2 anos do meu filho, porque eu acho que a maternidade tem que ser vivida na sua plenitude, né? É uma fase que passa muito rápido. Eu acho que esse primeiro momento eu faço questão de fiz isso com a minha filha. Minha filha eu voltei aos palcos com 1 ano e meio. O Gabriel também voltei esse processo todo com 1 ano e meio. Mas aí fiz a leitura, me convidaram para fazer essa leitura, que era uma apresentação para a imprensa, foi feita pelo Fulvio Stefanini, eu, Maiana Neiva, Mariana Rios, Juan Alba, um mega elenco super estelar. E aí eles teve uma direção da leitura e tal, e a personagem era a minha cara. Mas não havia nenhum vínculo com esse elenco, era um elenco que estava simplesmente apresentando um projeto. De quantas pessoas na peça? Na peça hoje são 28 atores, mais 10 músicos. É bem grande. Mas nessa leitura que aconteceu então, era um pocket só dos protagonistas, eram 3 casais, e mais algumas, acho que eram umas 8 pessoas mais ou menos. E aí a personagem da Eva era a minha cara, né? E vivia um momento muito parecido e tal. E aí o Roberto Lage, que era o diretor, eu falei, Lage, eu preciso fazer essa personagem. E tinha aí uma folga de tempo, porque a gente apresentou o projeto em maio de 2011 para estreia em maio de 2012. E ele falou, olha, realmente a tua cara, você leu super bem, mas é um musical, você canta? Eu falei, não, entrei em pânico. Porque eu nunca cantei, embora eu tenha uma formação de música, porque eu sou formada em piano clássico. Eu falei, eu não canto, mas eu conheço música, eu leio partitura, então isso deve me ajudar. E aí ele falou, bom, então estude, porque no final do ano a gente vai ter a audição de voz, para ver se você consegue pegar a personagem, porque ela é uma protagonista, então ela tem um solo, tem uma responsabilidade, né? Não é uma coisa de um coro que você não tem que segurar a cena ali sozinha, né? Que é muito difícil. E por mais que você pense que é parecido com o teatro, é muito diferente, Beth. E aí eu comecei esse processo de estudar o canto. Acho que são 2 focos, né? Assim, a música é um foco, demanda todo um trabalho, realmente, mas fazendo diferente como atriz, né? Exatamente, um trabalho muito técnico de voz, né? E é uma exposição diferente do lugar que é atuar, né? Uhum. E eu imaginei, eu falei, imagina, eu tiro de letra a parte de atuar na música. Mas foi dificílimo, foi um exercício muito difícil, assim, para mim. E durante os ensaios da peça eu falava, será que eu vou conseguir? Porque eu já tinha a técnica, mas não um domínio absoluto dessa técnica, porque eu estou estudando
há algum tempo, mas juntar a técnica com a cena e aquela coisa da música, e vai entrando os músicos e arranjos e tal, e compreender isso tudo é muito difícil para quem não tem isso natural, né? Porque a música é um dom. Você foi eu fui buscar e trabalhar para esta peça. Para essa peça. Lógico que eu queria essa possibilidade, eu acho que o teatro musical é uma tendência. Não tem como negar, né? Hoje Nossa, a gente tá com mais... quando eu entrei e assisti essa peça, eu falei assim, gente, os musicais vão voltar. Tem mais de 10 musicais, grandes musicais aí em cartaz de São Paulo. E eu acho que é uma tendência. Então eu, como atriz, tenho que buscar novos caminhos e tal, o mais completa possível, para poder trabalhar em todas as ramificações do meu ofício. Então, eu fui buscar no canto esses recursos que eu precisava para ampliar o leque do meu trabalho, do meu ofício de atriz. Como atriz, você tem, então, obviamente, todo o trabalho de atriz mesmo, agora do canto. Você tem também da dança? Tenho, a dança eu já tinha. Eu fiz balé a vida inteira, depois passei pro jazz, nunca parei, assim. Sempre fiz, mesmo que por hobby, eu sempre pratiquei. Aliás, vocês estão curiosos, né, para saber um pouco mais, mas segurem aí, nos outros blocos nós vamos falar um pouco mais dessa carismática também e queridíssima Leca. Mas ainda vamos falar um pouco dessa peça. Vamos contar um pouquinho, Leca, como é que foi para você esse entrosamento com um elenco tão grande? Acho que peça mesmo fazia tempo que você não estava fazendo. Então, eu fiz um pouco antes de engravidar do meu filho, fazia 2 anos exatamente. 2 anos. Foi esse período que eu tirei. Qual foi a peça anterior? De maternidade. Eu fiz o Perto do Fogo, com Carlo Briani. Que foi um ator que ganhou prêmio com aquele filme Estômago, que é super talentoso, foi uma delícia fazer. E aí eu parei, acabei o Perto do Fogo, engravidei logo em seguida, aí segui meu caminho de maternidade, troquei o palco pelas fraldas, e agora estou voltando. Mas vale a pena também, né? É uma troca muito gostosa. E eu acho que é um tempo que a gente tem que se dar mesmo, pra gente, pra eles. É por isso que eu falo que eu teria 10 filhos se eu pudesse, porque eu acho maravilhoso essa coisa da maternidade. O difícil é isso, realmente eu não consigo conciliar meu trabalho com essa loucura da primeira fase do bebê. Eu acho que é uma demanda que a criança precisa da nossa presença, né? 2 anos. Agora eu acho que é um momento que eu consigo sair, ensaiar, voltar, delegar um pouco, pedir, olha mãe me ajuda, olha sogra me ajuda, entendeu? Mas no começo eu acho que é importantíssimo esse contato da mãe na formação da personalidade dessa pessoa, né? Porque é tão difícil fazer alguém, né? Formar tenho certeza, alguém. Até os 7 anos eu diria para você que a formação da criança é fundamental, o vínculo com a mãe, com o pai, com a família. Família, né? A estrutura e da falando família. De vínculo, como é que você foi estruturando? Porque é um elenco você estava falando. Tá falando da relação. Aliás, vamos dizer o nome da peça. É Ourives. Enlace, a loja do Ourives. Começa em Enlace. Enlace. Que são as histórias de enlaces, né? Tem um grande enlace, que é o da minha filha, da Malina. E aí as histórias do enlace da minha mãe, que é a Teodora, vivida pela Françoise Furton, e da Eva, que sou eu. E aí, mas é muito interessante essa coisa do elenco tão grande, porque é uma torre de Babel de artes ali, né? Porque tem uma galera que vem de musical, tem uma galera que vem daquele teatrão super cabeça, tem uma galera da televisão. E é muito legal porque todo mundo se encontra e troca essas experiências de uma maneira muito sem preconceito, porque a gente sabe que, como todos os meios, tem isso, né? O cara do teatro tem preconceito com o da televisão, o do musical tem preconceito com um quer se destacar mais que o outro, sempre tem. Você não percebe nada, porque ali tá uma harmonia total. Pois é, e é fato isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vejo assim, eu nunca fiz uma peça com tanta gente. Meu maior espetáculo até então era uma montagem do Brecht, que eu fiz com 14 atores. E que eu já achava gigantesco, né? Então essa você calcula, 27 atores mais 10 músicos, são 37 pessoas, fora a equipe técnica. É muita gente. Harmonia amorosa. Vivendo em harmonia. Eu acho que realmente o Wojtyla de lá de cima deve ter um dedinho dele em manter esse grupo tão coeso, tão unido. E é uma galera que se ajuda. Domingo agora passado, eu tava com problema de voz, que eu peguei uma mega gripe. E aí eu morrendo de medo de entrar no meu solo, e todo mundo, um pegava uma pastilha, outro pegava um xarope, outro me dava exercício. Você vê, sabe, que é uma torcida, o pessoal no retorno, quando você entra no palco lá torcendo para que tudo corra bem. É muito legal isso, né? E trocando essas experiências. Porque, de fato, o cara da televisão tem algo a dizer, o cara do teatro também, o do musical também. Então, a gente está sempre aprendendo com o outro. É um grupo muito unido mesmo. Eu acho que nesse aspecto, é a experiência mais incrível que eu tive de teatro. Porque eu já fiz peças de 4 pessoas que as 4 pessoas não conseguiam se entender e eram brigas o tempo inteiro. E isso vai pra cena, porque teatro tem que funcionar como um time, né? São pessoas brigando em prol de alguma coisa. E nesse caso a gente tá brigando em prol de contar uma história de amor
escrita com a maior singeleza e a maior delicadeza por um homem que foi, para mim, o maior representante que o Vaticano teve nos últimos tempos, né? E que transcende a religião católica. Exatamente. O carisma que ele tem é universal, né? Exatamente. Eu acho que, como Chico Xavier dizia, a religião do futuro é o amor, né? Então não podia ser diferente, não podia ser um elenco. Nessa história eu acho que não podia ser um elenco que tivesse rixa, ou vaidade, ou ego, ou coisas que são muito inerentes ao ator, né? Ao artista de uma maneira geral. Isso você sentiu que foi trabalhado em direção? Como é que foi? Então o diretor teve um papel muito, muito importante nisso tudo. Ele sempre deixou, o Lage é maravilhoso, foi uma experiência incrível trabalhar com ele. É uma viagem para dentro de nós mesmos mesmo. Ele propôs isso o tempo inteiro, essa coisa de se desvencilhar das máscaras e se julgar realmente naquilo que importa. E ele manteve o grupo muito unido, sim. Quando ele via que alguma coisa podia desandar, ele falava, gente, então, vamos voltar, o foco é esse, a história é essa, a gente precisa da nossa verdade para contar essa história de uma maneira que chegue para o público e exerça no público essa catarse que o espetáculo tem, de fazer com que as pessoas chorem e se emocionem com o que é simples. Porque é simples, né, Beth? É uma peça muito fácil. Às vezes a gente fala, não, o texto do Wojtyła escrito não sei quando, e tal, as pessoas falam, nossa, mas isso deve ser dificílimo. Não tem nada de difícil, é fácil, é popular, ele, né? Ele sempre foi. Eu acho que uma das coisas do carisma do Wojtyła foi exatamente a simplicidade em ser. De se fazer entender, né? Por todo mundo. E o esforço dele, né? A gente não pode esquecer, acho que uma das cenas que mais marca é o final da vida dele, né? Ele está sempre se exercitando com uma fragilidade física imensa, mas está lá, a presença tentando se comunicar em que língua fosse, até gestual ou olhar, a simplicidade, que eu acho que essa é a essência da vida dele, né? É o amor de verdade. Essa foi a liga que você sente de ter? Vocês estiveram muito em laboratório, vocês tiveram que se reunir muito? Como é que foi? A gente teve um período de ensaio muito intenso, assim. A gente ensaiou por 3 meses, todos os dias, de segunda a domingo, das 2 à meia-noite, assim. Era uma coisa das 2 à meia-noite. Eu falo que era quase um reality, porque tinha dias que as pessoas, né, enfim, o Cláudio Lins está na peça, tem uma mulher que está grávida, que está para nascer o filho, então estava se ausentando, sofria, chorava, ficava com saudade. A Françoise, que deixou a cidade, deixou o Rio, veio para São Paulo, se sentia super longe de tudo, desamparada. Gisele Tigre, que tem uma filha pequenininha, que deixou cada um com a sua história, e aí a gente chegava no ensaio e tinha dias que todo mundo se abraçava e chorava, cada um pelas suas razões e tal, mas foi muito interessante, assim, foi um trabalho muito importante pra gente construir isso que a gente hoje consegue levar pra cena. E de reality, a Leca tá muito bem, à vontade nisso, né? Porque a gente não falou ainda, mas a Leca participou do primeiro BBB, né? A primeira versão do Big Brother Brasil. Mas sobre isso a gente já vai falar. Fiquem conosco, até já. Voltamos. Então, você que estava aí, o web espectador, identificando, assim, da onde eu conheço, né? A Leca fez a primeira versão do BBB. Vamos contar um pouquinho, Leca, como é que foi essa... Porque eu acho que o BBB para você foi também a sua grande porta como atriz, né? Foi. Infelizmente é muito assim, né? Eu falo que o teatro no Brasil é muito triste, porque as pessoas não consomem a arte pelo que ela é. Ninguém vai ao teatro para assistir um Tchekhov, ou porque tem um bom Shakespeare sendo remontado e tal. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de ir ao teatro porque vai ver o fulano da novela das 8, ou o cara da Malhação, ou o cara do Big Brother, e é assim, né? Então eu fiz muito teatro antes. Quando eu entrei no Big Brother, era justamente essa porta que eu estava buscando da mídia, porque a gente que vive de arte precisa da mídia, né? A mídia é o que dá força para levar as pessoas ao teatro, para levar as pessoas a uma exposição, ou a comprar um livro. A gente precisa dessa janela para o mundo, né? E aí o Big Brother quando eu entrei no Big Brother eu tinha 12 anos de teatro já. Tinha feito cursos em Nova York, tinha me formado super bem em São Paulo. E aí fui pra lá pra ver o que acontecia. E foi uma loucura mesmo. Pra mim eu posso dizer que foi muito positivo. Eu passei a fazer parte de um teatro comercial que eu sequer tinha acesso antes de Big Brother. O que é muito triste pro ator, pra realidade do ator, né, Beth? Porque eu vejo assim, milhões de amigos talentosésimos aí tentando...
brigando para ter um trabalho, um espaço, né? e muito difícil acontecer, né? Mas a sua entrada no Big Brother, você não tinha noção também, assim, foi a primeira versão, eu acho que isso é totalmente... Nenhuma. Você estava me falando, são 10 anos, fazem 10 anos de edições. O Big Brother é o quê? É bianual, não é? Ou não? Então, no ano que eu fiz, foram 2. Eles fizeram um em janeiro e um em julho. Aí acho que viram que esse formato era muito massificante para ter, né, tanta, então, num espaço pequeno de tempo. E aí começou a ser anual. Então fazem 10 anos, foi em 2002. Faz bastante tempo. Bastante tempo. Mas mesmo assim, lá, né, assim, eu acho que foi possível, eu acho que esses realities têm essa possibilidade de mostrar a pessoa na sua personalidade, na verdade, mas né, o dia a dia e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos espectadores quem é a Aleca. Então, contar um pouco antes, né, a essência. Você estava dizendo, há 12 anos atrás, há 12 anos antes de entrar, você já tinha... Eu já era atriz, Na época que eu entrei no Big Brother, na verdade, eu estava trabalhando com eventos, porque a minha carreira, eu voltei de Nova York muito iludida, na verdade, Beth, porque eu tinha feito Actors Studio, e aí eu voltei, uma das maiores escolas de teatro do mundo, super, né? Falei, agora eu tenho um currículo desse, tudo vai acontecer. Agora as portas vão se abrir. Exatamente, porque a gente tem essa ilusão, né? E é difícil quando você vai viver uma experiência fora do país. Era uma conta altíssima para pagar no final do mês, né? Um investimento muito duro de trabalho, de estudo, de dinheiro, de tempo. E aí eu voltei muito iludida com esse meu currículo. E nada aconteceu, de fato, assim. Mandei para vários lugares e não é determinante essa formação acadêmica para um ator, infelizmente, né? Essa boa formação. E aí eu comecei a viver de eventos, porque também tinha contas para pagar como todo mundo e precisava viver. Que não era uma coisa que eu gostava de fazer, eu vivia muito ligada à noite. Eu tinha uma empresa de eventos, eu trabalhava, tinha 2 empresas na época. Eu tinha uma empresa de manobristas para eventos e tinha uma empresa de IRP. Fazia mailing, fazia lançamentos, enfim, festas institucionais e tal. E aí, nessa época, surgiu a possibilidade do Big Brother e eu vi muito como eu tinha 25 anos na época, eu falei, pra atriz já não é tão nova assim, né? Porque você vê atores começando com 16, 17 e tal. Falei, é o momento de eu tentar e ver o que acontece com essa carreira, se eu vou conseguir viver do meu sonho, que acho que é o sonho de todo mundo, viver daquilo que gosta, né? Ou se eu vou ter que buscar novos caminhos também. Porque também tem uma coisa, quem vive de teatro, eu brinco sempre, ou você gosta de viver bem, e aí é muito difícil, ou você assume aquela personalidade, vou andar descalço e queimar incenso, e ser feliz assim, entendeu? Eu não tenho essa personalidade tão desprendida. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de ir a bons lugares, eu gosto de viajar. Eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro, então eu preciso arriscar esse teatro comercial. E foi muito bom pra mim, porque depois do Big Brother eu fiz Caixa 2, que é um texto do Juca de Oliveira, ao lado do Mauro Mendonça, da Cláudia Mello, André Garoli. Depois eu trabalhei com a Bibi Ferreira. Enfim, trabalhei com nomes e com pessoas que eu não teria nem acesso se eu não tivesse feito parte do programa. O que é injusto, porque quando você viaja, quando você mora fora, como eu morei estudando teatro, você vê que o que é mais justo? A convocatória das audições. É sempre no jornal. Você pega o jornal, tá ali, testes, mulheres de tal idade a tal idade. O cara vai lá, faz o teste. Se ele tiver o physique pro personagem, é dele. Né? Então, o mais justo. É o mais justo. Não é a nossa cultura brasileira. A nossa cultura é aquela coisa do produtor que fala com o empresário e fica tudo ou muito fechado. Ou de audiência, né? E é um ciclo, porque só trabalha quem tem um empresário. Só tem um empresário quem vende. Só vende quem tá na mídia. Então, aquilo é um ciclo que é difícil de você entrar, viciado, né? Então, realmente o Big Brother me deu esse impacto para fazer parte desse grupo. E a Alessandra, que é a Aleca, como é que assim, você tem mais irmãos? Não, eu sou filha única. Filha única? Filha e neta. Filha e neta única? Dizem que você é muito mimada. Então eu sou um pouco, Beth, eu sou um pouco. Mas eu sempre tive uma coisa muito livre na minha personalidade, de buscar muito os meus caminhos Desde nova, com 20 anos eu já tinha empresa, com 17 eu fiz questão de trabalhar. Então eu sempre fui muito... Tive muitas rédeas do meu destino. Isso eu não tenho dúvida, até porque a estrutura, Aleca, até para um programa como esse, a gente vai comentar um pouquinho, né, do Big Brother, acho que faz muita diferença, mas você tem uma estrutura de formação.
Isso é inegável. É só conhecer um pouquinho você, né? Que eu não sei se as pessoas tiveram essa noção pelo Big Brother. Depois você pode comentar como foi a sua saída, o que você sentiu, que as pessoas olharam você de que maneira. Mas na sua formação, né? Você já muito cedo já queria ser atriz? Era uma perspectiva para você? Era uma perspectiva, mas eu tinha muito medo de arriscar, tentar viver só disso. Porque eu já tinha um conhecimento da realidade do ator, né? Por mais que a gente tenha aquele lado sonhador, eu acredito muito, eu falo que esperança para mim, eu sou uma pessoa absolutamente obstinada, eu não acredito em eu não acredito em histórias. As pessoas falam, não, mas eu já tenho 35 anos hoje, mas 35 já tá velhíssima pra TV. Eu acho que as histórias não se fazem assim. Não é, eu acho que a Miúcha Prada começou a desenhar os modelos dela aos 39, e é o fenômeno mundial que é. Então eu acho que os talentos não têm idade, as histórias não são as mesmas, pra quem, não se você repetem. Acabou de dizer, sonha e vai atrás dos seus sonhos. E eu acredito muito nisso, Beth. Talvez seja até um defeito. Não sei se eu falo que a minha qualidade. Sejam os defeitos, mas eu falo que a minha maior qualidade é o meu pior defeito, que é a obstinação. Eu tenho uma dificuldade muito grande em deixar passar, em virar as páginas, sabe? Porque eu acho que chega uma hora na vida que a gente muda de sonho. Né? Eu tenho muita dificuldade nesse mudar. Eu já percebi sonhos meus que se modificam, né? Depois que você tem filhos, tudo. As coisas vão mudando, as necessidades são outras, os sonhos também se modificam. Eu tenho dificuldade em mudar disso. Eu acho que a gente tem que aprender a mudar, porque o novo é bom, né? Então tem que virar as páginas e ter novos sonhos e tal, mas tem que ter, né? O sonho é importantíssimo. Mas na tua história, se você olhar, para um pouquinho agora e olha, eu acho que você tem mudado. Tenho, seja bastante, com dificuldade ou não, mas tem um outro molinha propulsora aí, né? Que faz com que você mude. Por exemplo, eu acho que quando você entra no BBB, você não era casada. Não era casada. Era absolutamente livre, o que eu acho importantíssimo para alguém entrar num reality. Porque eu acho realmente as pessoas, até hoje, é o sonho de metade dos brasileiros, né, Beth? Agora, impressionante. As pessoas me param na rua. Porque é muita fantasia, né? Muita fantasia. Mas as pessoas, às vezes, até com perfis que você não imagina que sonham participar de um reality. Eu falo, meu sonho é ir pro Big Brother. Eu tento entender, mas por que isso, né? Não era o seu sonho. Era uma oportunidade. Não era meu sonho, era uma oportunidade. Até porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo com a minha vida. Você faria de novo? Não digo nunca. Hoje teria que ser muito bom pra me expor dessa maneira. Porque é uma exposição muito invasiva, né? Coragem. Você que tem toda uma formação de psicologia e tal, entende a história por outro lado também. Porque não tem só essa coisa que a gente discute muito e a exaustão da fama e tal. Tem um lado psicológico da coisa também, que é muito difícil lidar. E que eu acho que só o que te mantém sã é estrutura mesmo. E tem pessoas que são extremamente desconhecidas, tal, é uma estrutura de formação. Estrutura de formação, exatamente. Porque eu lembro que no momento que eu saí, assim, eu entrei num lugar, numa primeira edição, minha vida era uma, e na hora que eu saí, minha vida era outra. E até as pessoas próximas a mim passaram a me ver de uma outra maneira, como um personagem. É muito difícil você lidar com isso tudo, né? Você sai e fala, vem cá, eu quero meu lugar no mundo de volta. Como é que eu faço para reaver isso, entendeu? Mesmo porque você não tem controle do que está sendo editado. De né? nada. Então, assim, o que as pessoas estão vendo do outro lado, quem está dentro não tem noção. Não é isso? E você se torna uma personagem de você mesma que é verdadeira, mas que não é só aquilo, entendeu? Então, que você é editada, né? É editada, exatamente. Então é muito difícil. E passar a se ver como um produto, porque as pessoas te tomam como um produto. É o que eu digo de uma atriz que entra para fazer uma novela. Ela entra pra fazer uma novela e ela tem a proteção do personagem. O cara que vai pra um reality não tem proteção alguma. Então você encontra com alguém na padaria, essa pessoa sabe realmente como você come, como você se veste, como você acorda, qual é o seu humor. Você sentiu da população ao sair uma invasão? Como é que você se sentiu? Então, foi uma invasão carinhosa. Eu não posso, eu sou muito agradecida por isso, porque foi muito bom pra mim nesse aspecto. Mas é uma invasão. Então, é difícil você, né? Tinha vezes que as pessoas me cumprimentavam e é uma coisa que você não tem tempo de se adaptar, né? Porque você sai e a vida já mudou. Diferente de um ator, de novo, que vai construindo. Um dia ele faz um papel menor, vai se tornando um pouco conhecido. Outro dia ele faz um papel maior, é mais conhecido. Ele chega a um protagonista já com uma estrutura que ele foi construindo gradativamente. A gente não. A gente saiu, e ainda mais na primeira edição, eu brincava que eu era a Xuxa do momento, entendeu? Porque é um fato, você sai e aí é o Brasil inteiro, né, sabendo quem você é, e aí de repente você sai na rua, as pessoas me cumprimentavam, às vezes eu olhava e falava, mas será que eu conheço? Depois eu falava, não, né? E era uma coisa muito louca de lidar com isso, até porque é um assédio diferente, é uma relação diferente de um amigo e tal, uma relação de fã, é uma relação diferente.
E eu não sabia lidar com isso. E é um assédio intimista, porque as pessoas, assim, elas se colocam, isso é uma coisa né? É um fato. As pessoas têm um acesso tão íntimo que elas se colocam íntimo. Você vê isso nas redes sociais. Agora você imagina com a projeção, né, da imagem, né? É exatamente isso. E isso é o difícil de lidar, né, Beth? Porque o bom senso, infelizmente, não é inerente a todos os seres humanos, né? Não é todo mundo que tem noção de como não invadir demais no espaço do outro a ponto de incomodar. Né? E saber que de fato não conhece, gente. Né? Às vezes as pessoas falam assim, é gostoso ter uma relação. Não, é uma delícia. O ator e a atriz, né? Sempre. Lógico, uma vez que você se torna isso, público, né? É uma delícia você sair, ter um retorno do teu trabalho. Adoro quando alguém vem pra mim na rua e fala, assisti um espetáculo seu, eu te vi no Caixa 2, eu te vi no Terceiro Travesseiro, eu te vi. Enfim, uma delícia, óbvio. Todo ator fica envaidecido com isso. Ator já é exibido por natureza, né? Então a gente adora. Mas existe uma coisa é amigo assim. íntimo, tá, gente? É diferença, tá? E aí esse é o problema, era isso que incomodava, essa intimidade forçada que às vezes, que eu acho que incomoda até quando a gente conhece alguma pessoa e essa pessoa te força uma intimidade que você não tem, você fala, poxa, né? Incomoda, na verdade, se a gente for honesto, até com amigos e com familiares, né? Porque assim, no dia a dia, quando a gente viaja, quando a gente vai, assim, aquelas coisinhas que são os nossos jeitinhos que a gente precisa cuidar para ter a nossa privacidade sempre garantida. Mas ela vai abrir um pouquinho mais da privacidade dela na segunda etapa do casamento, da vida pessoal dela, daqui a pouquinho. Não saiam daí, até já. Voltamos agora com a Alec, nosso último bloco. E para conhecer, nós fizemos hoje um pouco o inverso. Aqui a gente normalmente as pessoas se apresentam e falam, mas a gente falou primeiro da peça. E agora eu queria que você contasse um pouquinho de você. Porque eu sou tagarela, né, Beth? Não paro de falar. Imagina, tagarela. Que o papo com você é tão bom. Delícia. É uma delícia também conversar com você. Você é suave, é o que eu disse. Você parece mesmo, transmite mesmo essa amorosidade, Leca. Que eu acho que com certeza deve ter vindo de ter sido filha única também um pouquinho, né? De saber o valor do amor, né? Eu acho que isso você tem um pouquinho na tua marca de vida, não tem? Tenho sim, graças a Deus. Eu acho que todos esses valores, né? Eu sou do tipo que acorda todos os dias e agradeço a Deus, todas as minhas células estarem funcionando perfeitamente, em harmonia, saúde, né? Porque é o que a gente precisa para construir a nossa vida da maneira que a gente quiser. Eu realmente vejo a vida dessa forma. Eu acho que a gente recebe esse dom e a gente tem todos os caminhos possíveis para seguir, né? A escolha é absolutamente nossa, é livre-arbítrio. E diferencia você muito, Leca, como eu acho que não é só a Leca, acho que muitos atores e atrizes têm isso, mas não é a regra, né? Porque tem um eixo. Porque tem assim, exatamente essa integridade, esses valores, em que estrutura, porque a gente sabe que é um meio onde a vaidade, né, e a busca desse espaço é muito cruel até. Muito, né? Beth, muito. Então as pessoas acabam... eu não queria usar a palavra se prostituindo, mas é mais ou menos isso mesmo. É uma prostituição interna, e é uma valores, confusão. Né? Que eu acho que vem tudo também na fase certa. Eu não vou dizer pra você que eu nunca vivi conflitos, assim. Logo que eu saí do Big Brother foi uma loucura na minha vida. Porque era uma fase de questionamento mesmo. Tinha horas que eu me via e falava, vem cá, mas... E nova também, né? Muito nova. E você, né? Muito nova não, mas nova. E eu vejo essas meninas de 15, 16 anos começando na carreira artística, e todo mundo me pergunta, né? Você deixaria tua filha fazer... Eu não deixaria jamais, eu nunca incentivaria. Se ela um dia quiser, por escolha dela, eu vou tentar segurar o máximo para que aconteça na vida dela, se tiver que acontecer, num momento onde ela tenha a maturidade de poder lembrar dos seus alicerces, entendeu? Por mais que dê aquela enlouquecida, voltar àquilo que era, põe o pé no chão, entendeu? Porque é difícil, né, Beth? Eu acho que as pessoas jogam muita pedra em... fulano aconteceu, enlouqueceu, se acha e tal. Mas se coloca no lugar do fulano também, né? Para pra pensar na Britney Spears, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Uma menina que desde cedo ganha milhões de dólares. As pessoas a veem como um produto, né? Deve ser muito difícil. Se aproximam com intenções. Usam, entendeu? Então, quer dizer, ela acaba criando mecanismos de defesa. Se ela for mais frágil, de bebida, de droga, de caminhos que façam aquilo se tornar suportável para ela,
né? Então eu acho que a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro mesmo, para entender o tamanho do drama. Nem tudo é tão bom quanto parece, né? É que pra gente a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente precisa começar a tirar esse vício, né? E olhar que se a sua grama, né, tem peste para ser tirada, tem que ser tratada, o solo precisa... Os outros são iguaizinhas, em épocas diferentes, mas são iguaizinhas. Todos nós temos que tratar, cuidar, que é uma das coisas mais difíceis, eu acho, dúvida, né? No dia a dia mesmo, de qualquer ser humano. Quando você sai do Big Brother, você tem já uma perspectiva, de novo, de investir em carreira? Ou você falou assim, bom, agora eu quero um tempinho pra mim? Como é que foi? Eu fui muito atrás dessa coisa da minha carreira. Eu entrei lá com esse objetivo, então eu queria construir uma carreira. E busquei o caminho do teatro, que eu sabia que era o caminho mais difícil, mas é a minha escola, eu não tinha escola de TV, eu não venho da TV, eu venho do teatro mesmo. Foi para aqui eu me formei, é o que me dá prazer. Faria TV sim, porque eu acho que o teatro hoje se sustenta através da TV, mas o meu barato é o teatro, assim. Eu acho que eu tenho um prazer enorme no ofício, né? Eu falo, até quando eu chego no teatro, eu chego todos os dias super feliz com a minha malinha de maquiagem, adoro sentar, aquecer minha voz, me maquiar. Me dá realmente prazer, assim, a coisa do trabalho mesmo, né? Não é a consequência do que esse trabalho traz. Então eu fico muito feliz com isso. Faria TV para sustentar esse trabalho, mas é algo que eu pretendo nunca parar na vida, porque me faz feliz. E é o amor, né? De novo a gente volta, é inegável isso, né? É o amor naquilo que você expressa, naquilo que você dá e naquilo que você recebe. E a gente só pode ser bom fazendo alguma coisa que gosta, né, Beth? Pelo menos eu sou uma pessoa passional demais para conseguir ser feliz fazendo outra coisa. Que você pode dar o seu bom. É verdade. Não tem outra maneira, né? E ali, quando você sai, você encontrou o seu amor. Agora, falando do seu casamento e da tua história, logo após, isso foi alguma coisa Algum tempo depois, 3 anos depois, eu conheci o Thiago, que é meu marido, pai dos meus filhos. E aí nos conhecemos numa festa, com amigos em comum e tal, e começamos a festa também direcionada à arte? Tem não, é uma festa social. Social, exatamente. E aí a gente se conheceu, e aquilo foi crescendo, e fizemos o caminho natural. A gente só não fez o caminho natural porque a gente teve filho antes de casar. Mas vocês ficaram quanto tempo juntos antes de... 2 anos. Aí eu engravidei, a gente foi morar juntos, porque era aquela novidade que agora estava em cartaz no Rio de Janeiro. Vida de atriz é sempre muito maluca. O Thiago já é um cara mais pé no chão, mais regradinho e tal. Ele não é do setor artístico? Não. Ele é odontopediatra e hoje ele é coordenador de esportes radicais da Secretaria de Esportes da Prefeitura e coordenador da virada esportiva, faz ações maravilhosas aí para a população. Mas isso ele passou a fazer depois do nascimento da Giovana. E quando eu engravidei, eu estava no Rio, morando de quinta a domingo no Rio, de segunda a quarta em São Paulo. E imagina, a gente vai viver desse jeito. E foi assim, não foi? E foi assim, eu fiquei até os 7 meses de gravidez em cartaz. Aí parei um tempo também, depois do nascimento da Giovana. E aí eu falei pra ele, olha, eu não acredito em casamento forçação de barra, né? Porque ele até me propôs casar na época. Eu falei, não, vamos morar juntos, vamos ver o que acontece, se a gente se dá bem. Você acredita no amor, né? Não, eu acho que tem que ser eu acho que o casamento é uma escolha muito difícil, né, Beth? Porque o dia a dia não é fácil, você abre mão. Hoje a vida tudo tá muito fácil, os acessos são muito fáceis, a tudo, a liberdade e tal. Então, não tem razão alguma de alguém estar junto com outra pessoa se não for por amor. Eu não consigo entender, né, relação de outros interesses que não o amor. Porque realmente eu acho que ele abre mão de milhões de coisas e eu abro mão de milhões de coisas para estarmos juntos. Então tem que haver amor, tem que ser, né, o que faz isso ser prazeroso é a paixão, é amor, são outros valores. E família era um valor que você queria investir na sua vida ou aconteceu naturalmente? Não, era algo muito importante para mim. Eu não sabia qual seria o formato de família que eu construiria. Por ter sido sempre uma pessoa muito livre. E por o teatro ter a importância que tem na minha vida. E é difícil, né? Porque quando a gente vive, precisa ser alguém que entenda precisa ser alguém que entenda, exatamente. O Thiago, ele não entende, ele respeita. Bom, já tá bom o caminho andado. Ele não entende a vida de sacrifício, a vocação do ator, né? Então, às vezes eu lembro que nessa época que eu tava grávida da Giovana em cartaz no Rio, a gente fez uma grande temporada do espetáculo em São Paulo, era um sucesso, e quando fomos pro Rio não foi a mesma coisa. E era inesperado, porque a gente estava super mal acostumado aqui, a gente tinha feito uma temporada de 1 ano, todo mundo ganhando dinheiro, maravilhoso, plateia lotada, o público ótimo.
E a gente chegou no Rio de Janeiro, nada aconteceu, a gente fazia para 7, 8 pessoas. Para você ver também como muda a linguagem, né, de uma praça para outra. Às vezes a gente acha que não tem razão de ser e algo que agrada aqui não agrada lá e vice-versa, né? E aí, durante esse processo, a gente perdeu o apoio de passagem aérea, e aí é um compromisso da atriz com o produtor, né, de não deixar o cara na mão, porque nesse meio tempo tem ator que fala, não vou trabalhar nessas condições e tal, e eu sempre vou até o final e tal. Então eu ia grávida pro Rio de carro, de ônibus, do que tivesse, de carona, fazia peça, não ganhava dinheiro, voltava e falava, mas vem cá, é muito sacrifício, eu não entendo isso. E realmente eu acho que se não for por amor, a pessoa não é capaz de entender, porque não é um trabalho, a dedicação, não é um trabalho matemático, né? É a doação, né? A arte nunca é um trabalho matemático. O nosso saldo nunca é, olha, o salário de X mais Y, mais o ticket, mais o benefício, vai dar tanto. A arte, o benefício é completamente outro. Que é o universo que eu acho que a gente está entrando agora mesmo, que eu digo assim, mulheres, o nome Mulheres que Fazem, né? Ele tem exatamente este apelo, o olhar feminino de uma gestão, de um direcionamento onde a gente percebe que o criativo, a arte, né? Ela não tem limites, né? Ela é atemporal, eterna, e é onde você só faz exatamente porque você está se entregando inteiro, né? Exatamente. E acreditando. E se só faz isso por amor a um sonho. Exatamente. E nada disso tem eu acredito muito naquilo que a gente faz por acreditar, realmente. A arte não pode ter o valor dinheiro envolvido, diferente dos outros trabalhos que você negocia um salário, uma boa condição e tal. A arte não tem isso, porque não tem como ter. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, ou de uma entrega, de um resultado realmente. Não adianta você pegar um texto e ler e falar, aqui eu vou ganhar dinheiro. Isso não vai dar certo. Nunca. Isso é algo assim, eu não sou a atriz mais experiente do mundo, mas é algo que a minha pequena experiência já me traz como saldo, sabe? Porque você tem que entregar a alma para que o público perceba e se sinta identificado. Não tem como ter uma... Exatamente. O que é criativo não tem como ter um fim... um início já pautado no capitalismo. Não tem como, né? E o seu segundo filho foi programado? Foi programado. Já era um outro ampliação momento da família. Até por eu ser filha única, né, Beth? Eu fui uma filha única, assim, que cresci extremamente amparada por muitos amigos. Eu vivi num prédio que eu falo até hoje, nós somos irmãos. São os meus amigos, um é padrinho da minha filha, eu sou padrinha do filho de outro, e a gente é uma turma muito legal. Então eu não fui uma criança nada sozinha, não tive nunca falta de um irmão. Mas eu vejo assim, meu marido com a irmã dele, é uma relação tão legal, eu acho que é o melhor presente que eu poderia dar para minha filha era um irmão, né? Então, não pela falta do que eu tive, mas porque eu não senti realmente essa falta. Se eu disser que eu senti, eu tô mentindo. Mas eu acho que se eu tivesse, seria algo que me faria muito bem, né? Não sofri porque eu acho que quando a gente ignora algo, a gente não sofre por não ter, né? Mas eu vejo que é uma porque você relação... também viveu a falta, né? Você viveu a presença e o exercício com seus amigos. Exatamente. Mas eu acho que é um grande presente que eu posso dar para Giovana. Então eu busquei um segundo filho por isso. Eu falei, não, eu teria, como eu já te disse, eu teria 10 se eu pudesse. Mas acho que hoje os tempos estão muito difíceis para... Primeiro que a gente já tem uma população muito grande, né? Eu não quero contribuir. Mas por tudo, acho que... Para conciliar, né? Para conciliar com a nossa vida. Tudo muito difícil. E dar também, pensar no mundo que a gente vai deixar para eles, né, Beth? Tá? É angustiante isso, né? Quanto mais filho, mais angústia, então... Mas o mundo, tenho certeza, vai melhorar, vai né? melhorar. Também acho. E acho que assim, para contribuir com isso e para sentir um pouco disso, vocês têm que estar indo, web espectadores, lá assistir a peça do Enlace do Ourives. E eu vou, assim, deixar uma das coisas que emocionou foi uma frase que eu tenho quase que certeza, a Leca vai me corrigir, até o formato da frase eu não tenho certeza, mas uma frase do Ourives que aquilo me tocou de tal forma, talvez porque eu também mexo com joia, você não sabe, mas eu também mexo com joia, né? Sou design de joias e tal, mas teve uma frase que assim, que o maior brilho do ouro ou de uma peça, o Ourives coloca isso, é o olhar, né? O amor no olhar dos amantes. Imagina o pedido de casamento, né? Você vê aquela peça, aquele olhar, né? Ele expressa de verdade uma das coisas mais importantes. Não a necessidade da peça material, mas a concretização, né? A materialização por instantes, por frações de segundos do amor, né? E eu acho que é essa expressão que eu quero deixar aqui com
finalizando, né, essa entrevista deliciosa aqui com a Leca. Adorei, Beth, foi um grande prazer. Obrigada, viu? Obrigada, eu também adorei. E eu queria que você passasse para os nossos web espectadores, então, assim, como é que eles podem de novo estar assistindo, até quando vai? Então, o enlace, a gente está em cartaz no Teatro Tuca, ali na PUC, na Rua Monte Alegre, 1024, às sextas e sábados, às 21h30, e aos domingos, às 20 horas, até dia 19 de agosto. A gente está fazendo essa temporada bonita lá, e a gente espera vocês, porque é uma história que precisa ser contada e passada adiante. E vocês vão amar. Fiquem conosco até a semana que vem. Trabalhão que deu casar essa menina, né, Eva? Parece uma certa moça que eu conhecia anos atrás, que tinha medo de casar, que aceitou viver com um cara sem graça, que passou a vida toda tentando. Quem tem o poder de adivinhar o futuro? Quem é o único que pode dizer que tudo passará? Quem é que pode dizer que depois da tempestade, com certeza, vem a bonança? Eu não. Eu não tenho esse poder, eu sou apenas um ourives. Eu extraio do ouro belo a beleza, porque o ouro não é belo em si, o ouro é apenas o metal. O que é belo é o que se pode fazer com ele, assim como tudo na vida. A beleza do brilho do ouro, assim como a beleza do brilho no olhar das pessoas, pode nos ensinar como viver.